A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal. É um canal de reflexões, análises bíblicos. Trazemos aqui temas extremamente relevantes da nossa fé. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like, fazer seus comentários e compartilhar o nosso vídeo. O nosso tema de hoje, irmãos, é um tema sugerido por nossos irmãos internautas, que pede para nós comentar sobre esse tema. Será que a natureza humana de Cristo é distinta da natureza divina? Este é o assunto que vamos abordar hoje aqui. Irmãos, é importante entender a doutrina da cristologia bíblica, né? Foi uma doutrina que foi muito combatida no século IV, lá, quando apareceu em Alexandria um presbítero chamado Ário. Ário defendia que Cristo era uma criatura, que tinha sido criado por Deus. Então houve uma polêmica muito grande, e no ano 118 depois de Cristo, levantou-se lá o bispo Alexandre, que confrontou Ário. Inclusive teve lá um concílio que fizeram de mais de 100 bispos para confrontar Ário e falar que era uma verdadeira heresia, que Cristo era igualmente Deus, da mesma natureza que é Deus, e que Cristo não tinha sido criado. Cristo era incriado. Então, aí levaram este tema para o rei da época, Constantino, onde teve o concílio de Niceia, que foi no ano 325. E este tema foi abordado lá. Foi reunido 318 bispos. E aí Ário saiu derrotado como herege. E os bispos, pelas análises que fizeram da natureza de Cristo, foi comprovado que Cristo é igualmente da mesma natureza que Deus é. Então Cristo é um ser incriado. Então foi estabelecido ali que Cristo é igualmente Deus, como Deus é Deus. É da mesma essência. Tanto Cristo, como o Pai e como o Espírito Santo. Então é o único Deus verdadeiro. Mas essa demanda se prolongou até o ano 451, até o quinto século. E lá que foi decidido, foi batido o martelo e foi dado o veredito final sobre as duas naturezas de Cristo. As natureza hipotástica, querendo dizer, duas naturezas inteiramente ligadas uma na outra. Uma natureza junta uma na outra, formando uma unidade e uma única pessoa. A única diferença, uma pequena diferença que tem da Trindade, é porque na Trindade são três pessoas distintas, unidas em uma única natureza. Em Cristo, é duas naturezas, divina e humana, unida em uma única pessoa, que é Cristo. Agora, dizer
que a natureza humana de Cristo é distinta da natureza divina, isto é uma verdadeira heresia, irmãos. Isto está contrária à doutrina bíblica. Até no dicionário da língua portuguesa nós encontramos que a palavra distinto é separado, é desassociado, sabe? É uma pessoa, é uma natureza diferente, diferenciado, é uma natureza à parte. Então, isto é uma verdadeira heresia, porque aí, se fosse assim, então criaria na Trindade a quarta pessoa, né? A quarta pessoa. Então, as duas naturezas são inteiramente ligadas, unidas, formando uma só unidade. Quando Cristo homem opera, não falamos que é o Cristo homem que está operando, é o Deus homem operando ali naquela hora. Não é uma hora é o homem, é o Cristo homem operando, e outra hora é o Cristo divino operando. Não. Isso é uma heresia. Quando dizemos que Cristo está operando, né, dizemos é o Deus homem operando. Então, entendemos bem. São duas naturezas unidas, inseparável e confundível, quer dizer, que não se mistura, igual pega uma coisa, bate no liquidificador e mistura uma coisa com a outra, não. Que não se mistura, é inseparável, duas naturezas unidas, ligadas e uma única pessoa. Então vamos no texto bíblico, que é em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 10. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui nós vemos na Bíblia escrito a afirmação da natureza hipotástica, a natureza divina e a natureza humana. Agora, não teve por usurpação, não significa que ele deixou de ser Deus. Não. Apenas ele abriu mão das prioridades, das prerrogativas. Não quis ser glorificado como Deus. Não significa dizer que ele deixou de ser Deus. Continuou sendo Deus. É igual um dono de uma multinacional. Ele resolve, um dia, descarregar um caminhão, ser um chapa, um ajudante, né? Ele é dono daquela multinacional, mas ele resolveu tomar uma posição de ajudante ali. Então foi Cristo quando entrou no templo. Ele tomou uma nova posição. Chamamos de posição funcional. É aí que aparece Cristo sendo submisso a Deus. Coríntios capítulo 11, lá do verso 12, diz que Deus é a cabeça de Cristo.
né? E Cristo, a cabeça do homem. E o homem, a cabeça da mulher. Então, aí aparece Deus como cabeça. E Cristo sendo submisso a Deus, mas só no sentido funcional, só no sentido da economia, da redenção, em que Cristo se torna submisso a Deus. É por isso que nós vemos nos evangelhos, lá na oração do Pai Nosso, Cristo orando a Deus, fazendo uma súplica a Deus. Por quê? Por causa da posição que ele assumiu na obra da redenção. Não quer dizer que ele é menor do que Deus. Não quer dizer que ele é inferior a Deus. Só no sentido da posição funcional é que aparece Cristo na sua humanidade sendo submisso ao Pai. Como ele diz lá, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Não no sentido essencial. No sentido essencial, Cristo não é menor do que o Pai. É igual, está no mesmo patamar. Pai, Filho e Espírito Santo são de uma mesma essência, mas três pessoas distintas. A parte distinta se aplica para as pessoas da Trindade, não para as naturezas. Nas pessoas, as pessoas são distintas, né? Porque o Pai elabora o plano da salvação, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Está escrito em capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao 3, está o Pai elaborando o plano da salvação. Depois, do 4 até o 12, está o Filho aplicando a obra da redenção. Do 13 ao 14, está o Espírito Santo aplicando a obra da salvação. Então, irmão, falar que a natureza humana de Cristo é distinta da natureza divina, isso é uma heresia. Heresia, porque no próprio dicionário Aurélio da nossa língua portuguesa, lá está escrito que a palavra distinto é separado, né? É uma natureza, é uma expressão à parte, diferente, separada. E as naturezas de Cristo não são separadas. A natureza divina não é separada da natureza humana. As duas são unidas, inseparáveis, e não se mistura uma com a outra. Porque se fosse assim, então a Trindade teria 4 pessoas, né? E já não era 3 pessoas na Trindade, era 4. Então a palavra distinta não se aplica às duas naturezas de Cristo, porque aí está contradizendo a doutrina da cristologia bíblica. Então, neste nossa abordagem de hoje é para explicar para os nossos irmãos internautas que essa expressão que a natureza humana de Cristo é distinta da natureza divina, isto é uma heresia. Elas não são distintas, elas são unidas, formando uma unidade inseparável e inconfundível. É este o assunto que trazemos aqui para tirar a guerra que está na cabeça dos nossos irmãos.
da nossa Irmandade. Então, compartam nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações e que tenha um dia abençoado. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos em Cristo. Ósculo santo na vossa face. Fique com Deus.